Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Boa noite a quem está em casa acompanhando pelas redes sociais. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar de algo que todo mundo quer, que todo mundo almeja, que todo mundo sonha, que é a felicidade, né? O meu nome é Joelma, eu tenho 28 anos, eu sou casada com José Adilson e nós temos o Daniel. Eu participo do grupo de oração Nova Esperança, lá do bairro Concesso Elias. E hoje é com grande alegria que eu venho pregar aqui, né, com a presença, né, de todas as pessoas, né, de todos vocês. Louvado seja Deus, porque nós voltamos a ter o nosso grupo presencial. O grupo de oração pelas redes sociais é bom, mas presencial é melhor ainda. E a palavra que nós vamos meditar, ela está no Salmo 15. Talvez na tradução da sua Bíblia possa ser o Salmo 16. Na minha, que é a Ave Maria, é o 15. E hoje nós vamos falar sobre o tema: longe de vós, Senhor, não há felicidade. Longe de Deus, meus irmãos, nós não encontramos felicidade. E o primeiro ponto que nós vamos ver, meus irmãos, primeiramente, vamos meditar o Salmo 15. O Salmo começa assim: guardai-me, ó Deus, porque é em vós que procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta, até meu corpo descansará seguro. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida. Há abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vamos ver que o primeiro ponto dessa pregação é: a felicidade vem de Deus. Mas eu fui no dicionário pesquisar o que é felicidade, o que significa essa palavra felicidade. E lá me disse que é qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, contentamento, bem-estar. Ou seja, quando nós estamos felizes, nós sentimos um bem-estar muito grande, um contentamento. Quando nós estamos felizes, a nossa consciência, ela está plenamente satisfeita. Nada nos incomoda naquele momento. E lá no parágrafo 17 e 18 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o desejo de felicidade, ele é de origem divina. Deus colocou no coração do homem a fim de atraí-lo para si
pois só Ele pode satisfazê-lo. Ou seja, se você tem no seu coração o desejo de felicidade, saiba que esse desejo, quem colocou no seu coração foi Deus. Porque Deus, colocando no coração do homem esse desejo de felicidade, Ele pensou: se eu coloco no coração do homem e da mulher o desejo de ser feliz, eles vão procurar a mim, porque eu sou a verdadeira felicidade. Então Deus, digamos assim, Ele joga a isca, Ele coloca o desejo, e aí nós, querendo ter esse desejo saciado, esse desejo de ser feliz, nós sabendo que é uma coisa boa, nós vamos atrás de Deus, aquele que é o único que pode nos dar a verdadeira felicidade. Meus irmãos, mas a felicidade que vem de Deus, ela não é qualquer felicidade, é a verdadeira felicidade. A felicidade que vem de Deus, meus irmãos, ela não é, digamos assim, como a felicidade vista nas redes sociais. E aqui eu não estou criticando rede social, é muito bom, ajuda muito se for bem usada. Mas a felicidade que vem de Deus, Deus quer nos dar a felicidade não como nas redes sociais, em que as pessoas estão sempre sorrindo, estão sempre belas, muito bem vestidas e maquiadas, e muitas das vezes é uma felicidade de aparência. Deus não quer simplesmente essa felicidade superficial, mas Deus quer para nós a felicidade na profundidade. E o Senhor quer para nós a verdadeira felicidade, mas a felicidade como era a dos santos. E no que consistia a felicidade dos santos? Os santos, meus irmãos, eles eram felizes quando eles faziam a vontade de Deus. Aí é que o coração deles se alegravam. Aí é que o coração deles se rejubilavam. Quando eles faziam a vontade de Deus. Era nisso que eles eram felizes. Lá no Salmo 127 vai dizer: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Se nós queremos ser felizes, nós devemos fazer a vontade do Senhor e trilhar os seus caminhos. Isso é certeza de felicidade. O resto eu já não posso garantir, mas seguir os caminhos do Senhor, trilhar os caminhos, ter o desejo de viver como os santos viviam, fazendo em tudo a vontade do Senhor. Isso traz uma verdadeira alegria, um verdadeiro contentamento. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, meus irmãos, Deus que só quer o nosso bem, Deus que por nos amar tanto deseja o bem a todo tempo para nós. Ele quer isso, que nós corramos atrás dele, que nós saciemos o nosso desejo de felicidade somente nele. E Santo Agostinho vai dizer: o nosso coração só encontrará descanso quando o nosso coração repousar em Deus. Enquanto o nosso coração não repousar em Deus, ele vai estar sempre buscando e querendo buscar cada vez mais. Mas o nosso coração só encontrará descanso quando nós repousarmos em Deus. Meus irmãos, e o segundo ponto dessa pregação é que o mundo nos dá uma falsa felicidade. Meus irmãos, o mundo moderno em que nós vivemos, esse mundo que quer nos fazer descer de goela abaixo, que hoje a gente vive um novo normal e todo mundo tem que se aderir ao novo normal, não se importando se esse novo normal desagrada a Deus ou não. Esse mundo moderno, ele quer nos convencer de que a felicidade não está em Deus. A todo tempo, nós somos tentados a nos convencermos que a felicidade não está em Deus, e sim nas coisas. Que a felicidade está nas pessoas. Que a felicidade está no prazer. Que a felicidade está nas drogas, na bebida, no sexo desregrado. O mundo quer que nós engolamos isso. Que a felicidade verdadeira não está em Deus, mas assim naquilo que fazemos, naquilo que possuímos, naquilo que temos.
Isso não é verdade. Só Deus é fonte de felicidade. E mais ninguém. Muitas pessoas, meus irmãos, acreditam, buscando a felicidade em vários lugares, em tantas coisas. Muitas pessoas acreditam que a verdadeira felicidade se encontra no dinheiro. E não é verdade. Meus irmãos, se o dinheiro fosse toda a fonte de felicidade, nenhuma pessoa rica teria depressão. Se o dinheiro fosse toda a fonte da felicidade, nenhuma pessoa rica cometeria suicídio. Mas não é o dinheiro, a nossa confiança, nós não podemos depositar a nossa felicidade no dinheiro, porque o dinheiro não é toda a fonte de felicidade. É Deus. Se, meus irmãos, o dinheiro fosse a fonte de toda a felicidade, o jovem rico, lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, vai falar do jovem rico. Ele chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O que eu devo fazer para conseguir a felicidade eterna? Jesus chega para ele e diz: você tem que observar os mandamentos. E ele diz: mas eu já observo desde a minha infância. Então o Senhor falou: então, o que te resta é vender tudo o que você tem, dar aos pobres e seguir-me. Aí ele saiu de perto de Jesus, triste. Ele tinha dinheiro, mas ele saiu de perto de Jesus triste, porque ele estava diante da felicidade plena. Mas não quis, ele preferiu ficar com os bens. Então, meus irmãos, eu digo para cada um de nós: o dinheiro é bom? É, ajuda. Como? Mas a gente não pode colocar todo o nosso depósito, depositar a nossa felicidade no dinheiro. Muitas pessoas, meus irmãos, pensam que vão encontrar a verdadeira felicidade nas pessoas. Quantas pessoas, meus irmãos, que tentando buscar a felicidade, elas vão em um, elas vão em outro. Quantos homens e mulheres que pensam: para me ser feliz de verdade vai ser quando eu tiver aquele marido ou aquela esposa. Quando eu vou ser feliz de verdade é quando eu tiver aquela namorada daquele jeito, com aquela característica, aquele homem daquele jeito. Mas eu te digo uma coisa: ser humano nenhum pode preencher o desejo de felicidade que tem no seu coração. Porque, como eu já disse, quem colocou o desejo de felicidade no meu e no seu coração não foi nenhum ser humano, mas foi o próprio Deus. E se a gente buscar a felicidade no ser humano, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos ficar tristes. Em nome de Jesus, que paremos de buscar a felicidade nas pessoas. Quanto mais as pessoas tentam buscar a felicidade num e no outro, mais elas se frustram, mais elas são abusadas e deixam-se abusar. Se a verdadeira felicidade estivesse nas pessoas, aquela mulher adúltera do Evangelho, ela teria sido feliz, porque ela ficava com muitos homens. E aí ela foi pega em adultério. O que aconteceu? Levaram ela até Jesus. E falaram: Senhor, ela foi pega em adultério, e a lei diz que mulheres pegas em tal situação devem ser apedrejadas. E o Senhor diz: vocês não têm pecados? Quem aqui não tem pecado, atira a primeira pedra nela. Comece a apedrejar quem não tem pecado. E aí eles começaram a se retirar um a um, porque todos eles tinham pecado. Aquela mulher, meus irmãos, com cada homem que ela se relacionava, ela buscava ser feliz. Com cada homem com quem ela tinha contato, ela buscava felicidade, mas ela não encontrou.
Ela encontrou felicidade, ela teve a vida mudada, foi quando ela encontrou Jesus Cristo. A partir daí ela foi diferente. A partir daí ela foi feliz. A mesma coisa foi com aquela samaritana no poço. Jesus estava lá no poço e ela também estava lá. E ela fala, por que você está conversando comigo? Você não sabe que eu sou samaritana? Os judeus e os samaritanos não se dão bem. E aí Jesus começa uma conversa com ela. E Jesus fala assim, cadê o seu marido? Ela fala assim, eu não tenho marido. Jesus falou assim, você falou bem, você não tem marido e o que está com você agora não é o seu marido. Depois disso, meus irmãos, essa mulher teve um encontro com a verdadeira felicidade. Que a vida dela foi transformada e ela saiu anunciando para as outras pessoas. Olha, eu encontrei um profeta, eu encontrei alguém que falou tudo de mim. E a vida dela foi mudada. Mas ela só encontrou a felicidade a partir do momento que ela tirou os olhos, a partir do momento que ela deixou de buscar felicidade nos outros, mas ela encontrou essa felicidade em Jesus. Foi Jesus que preencheu o coração dela, não foi nenhum homem. Eu digo para cada um de vocês, para cada um de nós, que a felicidade, ela não vai estar no seu marido, a felicidade, ela não vai estar na sua esposa, na sua mãe, naquele amigo, naquela amiga que você tanto ama, mas só em Jesus. Eu amo meu esposo, mas a minha felicidade não está totalmente depositada nele, e nem a felicidade dele está totalmente depositada em mim, por quê? Porque nós somos falhos, porque as pessoas passam, o dinheiro passa, mas Jesus não passa, só Ele permanece. Nós vemos também que sofrer com Cristo para ter a felicidade eterna. É contraditório, né? A gente falar sofrer para ser feliz, porque quando nós pensamos em felicidade, a gente pensa, felicidade é a ausência de sofrimento. Mas as coisas de Deus e as coisas do mundo são ao contrário. E aí Jesus vem nos mostrar que é preciso ser feliz, mesmo com o sofrimento. Mesmo com o sofrimento, meus irmãos. Eu tenho problemas. E acredito que você também tem problemas. Eu vivo tribulações. Eu tenho dificuldades, como nós todos temos, mas os meus problemas, eles não podem ser maior do que a felicidade que Deus tem para me dar. Os meus problemas, eles têm que estar muito abaixo daquilo que Deus tem para me dar, meus irmãos. E quantas pessoas que enfrentam doença, quantas pessoas que enfrentam a dificuldade financeira, quantas pessoas que estão enfrentando um luto, mas não perderam a felicidade, por quê? Porque elas compreenderam que a dificuldade financeira passa, as pessoas passam, a doença passa, mas só Deus permanece. Meus irmãos, quantas pessoas, eu me lembro que certa vez, um pregador, eu não me lembro quem, ele dava um testemunho que ele estava num lugar e só tinha pessoas doentes. E ele escutava uma pessoa no quarto. E essa pessoa falava coisas alegres. Essa pessoa, ela contava coisas boas. Escutava uma risada gostosa. E aí aquilo chamou a atenção daquele homem. E ele falou, deixa eu ver quem é essa pessoa tão feliz que eu estou escutando aqui a alegria dela. E aí esse homem chegou e entrou no quarto. E aí quando ele entrou e se deparou com a pessoa, ele ficou escandalizado, porque era um senhor que tinha lepra. E a lepra já tinha, digamos assim, comido algumas partes do rosto dele.
A lepra é uma doença que faz com que algumas partes do corpo apodreçam e caiam. Então, ele já não tinha o nariz. E aquele homem com aquela doença era a pessoa que estava ali irradiando felicidade. Ou seja, a felicidade não pode acabar se a doença chegar. A felicidade não pode acabar se você perder alguém. A felicidade não pode acabar se você estiver sofrendo. Porque foi Deus que te deu essa graça. Lá em Tiago, meus irmãos, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus tem a felicidade eterna para nós. O melhor foi guardado para depois. Deus não quis resumir a felicidade em apenas, 50, 80, 100 anos. Mas Deus quis deixar o melhor para a eternidade. E nós temos que ter sonho de eternidade. Gente, é pouco demais viver essa vida. Imagina, a gente nasce, cresce, e aí fica maior de idade, paga conta, morre, tudo acabou. Seria vazio demais, mas não. O melhor está por vir. A felicidade eterna, ela está por vir, e nós temos que sonhar com isso, que é almejar isso, que depois do sofrimento virá algo maravilhoso. Depois do sofrimento existe algo que nós nem podemos imaginar. Lá em 1 Coríntios 2, 9 vai dizer: coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem para nós, nós não podemos imaginar o quanto é bom. Ser humano nenhum pode descrever o quanto é bom a felicidade no céu. E você tem que ter desejo de céu. É lá que você vai ser feliz. Aqui é só passagem. E quantos meus irmãos que têm medo da morte? Tem pessoas que até pensam na felicidade, até pensam na alegria, mas e quando elas pensam que vão morrer, ela fala: meus irmãos, nós temos que crer que a morte, ela é uma ponte. A morte é uma ponte que nós temos que atravessar, porque do outro lado da ponte está essa verdadeira felicidade, aquilo que nos espera. Felicidade, ela não é para alguns, mas ela é para todos. E a felicidade, ela está deixando se encontrar. Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento, é a verdadeira felicidade. Ah, meus irmãos, se nós sonhássemos com o céu, se nós sonhássemos com o melhor que tem por vir, o mundo seria diferente, as pessoas seriam diferentes, as pessoas viveriam melhor, as pessoas buscariam Deus com mais fervor, as pessoas buscariam Deus, digamos assim, com mais valentia. A gente está muito morno, a gente está muito acomodado. Vai colocando a mão sobre o seu coração, vai fechando os seus olhos e vai falando com o Senhor: ah, Senhor, eu quero ser feliz. Senhor, quem colocou o desejo de felicidade no meu coração não foi ser humano nenhum, mas foi o próprio Senhor. Foi o Senhor que, por tanto me amar e querendo melhor para mim, o Senhor colocou esse desejo maravilhoso no meu coração. Mas muitas vezes, Senhor, eu tenho buscado essa felicidade nas coisas erradas. Eu
Eu tenho buscado a felicidade em lugares errados, Senhor, onde o Senhor não se deixa encontrar. E aí, Senhor, eu tenho me frustrado, eu tenho me decepcionado. Meu coração, Senhor, em vez de encontrar felicidade, encontrou foi angústia. Meu coração, ao invés de encontrar felicidade, encontrou decepção. Porque eu busquei aonde o Senhor não estava. Ah, meus irmãos, vai falando com o Senhor. Eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero me encontrar contigo, Senhor, e viver uma vida diferente. Apesar dos problemas, apesar do sofrimento, Senhor, eu quero. Meus irmãos, você tem que entender, Deus te quer feliz, mas às vezes é preciso passar pelo sofrimento para que você encontre essa felicidade na vida futura. Vai falando para o Senhor, eu quero, Senhor. Meu coração tem desejo, Senhor, de felicidade. Para isso eu preciso te buscar. E para isso eu preciso ter coragem, Senhor. E se for preciso eu tenho que dar a minha vida, Senhor, assim como os primeiros santos deram. Porque só em Ti, Senhor, a felicidade, só em Ti a alegria. Em lugar nenhum mais se encontra. Como nós temos buscado nos lugares errados, nas pessoas erradas, Senhor, e nós não temos encontrado. Mas hoje, Senhor, eu vim aqui na Tua casa, Senhor, eu vim na Tua casa e é aqui, pelo poder do Teu Espírito, é que eu quero encontrar a verdadeira felicidade. Vai falando com o Senhor e vai sendo sincero com o Senhor, porque o Senhor te dará essa felicidade se você for sincero, sincera, se você entrar nesse momento em intimidade com Ele. Senhor, eu quero a felicidade, mas para isso eu preciso do Espírito Santo, para que quando eu precisar enfrentar as coisas, as pessoas, os problemas, eu seja forte, eu seja capaz. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir, Senhor, que em nome de Jesus e pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que nesse momento todos os corações se abram, todos os corações deem abertura para Deus chegar agora e entrar e colocar a verdadeira felicidade, essa verdadeira alegria que vai saciar o coração do homem. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. O Senhor não nos deixou sozinhos, mas Ele deixou companhia para nós, e a nossa companhia é o Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar a sermos felizes. Vem, Espírito Santo, vai desejando do fundo do seu coração receber esse Espírito Santo. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, eu preciso do Espírito Santo. Eu não mereço, mas eu preciso, eu quero. Foi o Senhor que prometeu que aquele que pedir, receberá. É promessa de Deus, e o nosso Deus, o que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus de verdade, não de mentiras. Vai pedindo o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, sobre o meu coração. Vem, Espírito Santo, sobre o coração de cada um desses meus irmãos que aqui se encontram e que agora dão abertura para o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo.
Espírito Santo, nos ajudarmos para que nós sejamos saciados desse desejo. Bendito desejo de felicidade que nos leva a procurar a Deus. Bendito desejo de felicidade que nos leva a procurar a Deus. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem sobre cada coração, vem sobre cada alma. Vem, Espírito Santo, fazer morada em nós. Vem, Espírito Santo, habitar no nosso coração. Ó doce hóspede da alma, venha se hospedar em nossa alma e nunca mais saia dela. Vem, Espírito Santo. Vem, força do alto, fogo abrasador, fogo que queima, brisa suave, vem sobre nós. Vem, Espírito